Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre 5 livros que me ganharam pelo título. Então, são aqueles livros que antes mesmo de eu ler a história, antes mesmo de eu ler a sinopse, foi aquele título que chamou minha atenção. Às vezes o título chamou minha atenção sem eu nem ter visto a capa, às vezes eu ouvi o nome do livro em algum lugar, eu li ele na internet também em algum lugar e isso chamou minha atenção. Então, o primeiro livro da lista é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Me chamou muito a atenção o título desse livro, primeiro porque é um nome mais comprido do que eu tô acostumada, né? Uma coisa que me chamou a atenção no título também foi que eu vi ele todo em letras minúsculas, né? Não tem a frase iniciando com letra maiúscula, nem nada com letra maiúscula, que geralmente eu tô acostumada. Isso me chamou muita atenção. E também eu fiquei assim, tipo, putz, longa viagem. Aí é um pequeno planeta e hostil. Eu fiquei pensando, tipo, putz, o que isso quer dizer, né? Que é essa história? E é uma história muito boa, claro, já tem resenha aqui, eu já indiquei em outras listas. Mas resumindo aqui pra vocês, é uma história, né, mais sci-fi, que ela vai se passar, então, com a tripulação dessa nave chamada Andarilha. E a função da tripulação dessa nave, né, é poder construir buracos de minhoca, que é pra gerar um melhor transporte, né, dentre o espaço. Então, eles estão nessa jornada, com esse trabalho pra fazer, e a gente vai conhecer cada membro da tripulação, que são de espécies diferentes, de planetas diferentes, de gêneros diferentes, personalidades diferentes. Então é realmente legal acompanhar a jornada de todos eles. É um livro muito bom, emocionante, interessante, que também te deixa curioso e tem momentos intensos que fazem seu coração apertar. Recomendo bastante. O outro livro não está aqui comigo porque eu emprestei para minha prima, mas é o livro Procura-se um Marido. Vou deixar a capinha dele aqui para vocês verem. Procura-se um Marido, da Karina Ricci. O nome me chamou a atenção porque, né? É isso, tipo, procura-se um marido, como assim? Parece, né? Mesmo esses anúncios de jornal, e tem a ver com anúncio de jornal mesmo, e por que essa menina tá procurando um marido? E por que isso parece um anúncio de jornal? E o título me pareceu ser muito divertido. Claro que eu já sabia que era da Karina Ricci, eu gostava de Perdida já, então foi mais um motivo, mas o título me chamou muita atenção. Acho que é um título que faz uma boa propaganda da obra sem entregar muito sobre ela. Dá pra você entender que tem romance, mas que tem um pouco mais de humor aí, porque, peraí, essa procura que... E esse livro vai contar a história da Alicia, eu também já fiz resenha, vou deixar aqui. Ele vai contar a história da Alicia, que é essa herdeira, né? O avô dela faleceu. E ela é herdeira por direito de toda a fortuna dele, que ele tem uma grande fortuna e empresa e bens. Então o testamento do avô dela falava que ela só poderia herdar os bens se ela se casasse dentro de um período de tempo. E a Alice estava solteira, curtindo sua vida, se divertindo, e ela estava encarando isso como uma punição do seu avô, né, pra colocá-la na linha. Então ela tem uma ideia genial de que ela não precisava se apaixonar por alguém, esse casamento não precisaria durar muito tempo. Então ela colocou um anúncio no jornal pra procurar um marido pra poder resolver esse problema dela. E aí uma pessoa que trabalha na empresa vai descobrir desse anúncio e eu não vou falar mais nada. O outro livro é As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, também tem resenha aqui no canal. Esse é um livro que antes de ver a capa eu vi o título e eu fiquei muito curiosa, porque... Caramba, né? No título já tá falando morrer, tipo, as 10 vantagens de morrer depois de você, então, tipo, presumo que alguém já morreu, mas quais são as 10 vantagens? Porque é um trocadilho, né, com a palavra desvantagens, mas aqui são 10 vantagens. Então, o que esse trocadilho eu achei muito interessante, muito inteligente, e eu fiquei muito curiosa. E é uma história muito boa. Esse livro vai contar a história da Gabi, que é uma adolescente que acabou de perder sua melhor amiga, a Júlia. Foi completamente inesperado. E ela e a Júlia eram melhores amigas desde sempre, então foi muito doloroso pra ela, né, perder a amiga. Mas a Júlia era uma pessoa muito expansiva, muito criativa, muito enérgica, assim, e ela tinha uma vez proposto um desafio pra Gabi, que cada uma faria uma lista das 10 coisas que a outra deveria fazer caso ela morresse primeiro, né? Então, a Gabi faria a lista pra Júlia e a Júlia faria a lista pra Gabi. Como realmente a Júlia faleceu, ela deixou essas 10 tarefas pra Gabi realizar. E são coisas que tiram a Gabi completamente da sua zona de conforto. Então a gente vai acompanhar essa jornada dela, essas atividades, aprender um pouquinho mais sobre ela e sobre a Júlia.
O quarto livro também não tenho aqui, eu li há muito tempo, mas me marcou pra caramba. Eu vou deixar aqui, mas você já deve me conhecer, que é A Menina que Roubava Livros. O título do livro me chamou a atenção antes da capa, é uma capa bonita, minimalista e tal, mas na época eu era adolescente quando eu li, então a capa nem me chamou tanta atenção, porque é uma capa que eu achava mais adulta, mais madura, que não tinha elementos muito chamativos pra minha faixa etária. Mas o título me chamou a atenção, porque eu sempre gostei de ler, então era a menina que roubava livros, eu fiquei curiosa. Por que essa menina rouba livros? Quem é essa menina? Qual é a história dela? E ao ler esse livro eu me surpreendi pra caramba, porque não era nada do que eu esperava, mas é uma história maravilhosa que me marcou. Eu considero um dos melhores livros que eu li na minha vida, porque já se passaram mais de 10 anos que eu li e eu ainda sinto uma admiração enorme por esse livro. E esse livro vai contar a história da Liesel, que é essa menina que vai encontrar com a morte 3 vezes durante, né, a Alemanha nazista. E é interessante isso, porque a morte, ela também, né, em certos pontos, ela vai contar a história lá e ela comenta que ela encontrou essa menina em 3 vezes e aí a gente vai ficando curioso pra entender. E ao mesmo tempo é triste, porque a morte encontrou essa menina 3 vezes, então, né, ela é uma menina jovem que tava lidando com os horrores do que acontecia na Alemanha na época. Eu imagino que a maioria de vocês talvez já tenha ouvido falar desse livro, mas eu não quero estragar a história pra ninguém que não conheça, mas eu recomendo muito. O título faz muito sentido, quando você começa a ler o livro, você vai entender. É uma história maravilhosa, uma protagonista maravilhosa e muito tocante, e que eu acredito que não marcou apenas a mim, mas eu acho que muitas pessoas que leram esse livro foram marcadas profundamente por ele. E pra finalizar a lista é o livro Um de Nós Está Mentindo. O título me chamou a atenção porque é isso, né? Propõe que alguém tá contando uma mentira e isso já dá a ideia de que vai ter um mistério, né? Alguma coisa que a gente vai ter que descobrir aí. E eu também gosto de narradores não confiáveis e eu imaginei que essa história fosse conter, se não um, vários narradores não confiáveis, e por isso Onde Nós Está Mentindo a gente vai ter que tentar descobrir quem é, e é um mistério que ia durar um bocado do livro. Logo depois eu vi essa capa, né, com vários rostos recortados aqui, e também eu vi pessoas falando que era tipo uma mistura do Clube dos Cinco com Pretty Little Liars e tinha uma morte e quem é o culpado, o que aconteceu. Quando eu li eu gostei muito, mas tem pessoas que dizem que tem elementos problemáticos nesse livro, então eu não vou dizer que não tem, né? Não vou contradizer as pessoas. Não é porque eu não prestei atenção nessas coisas quando eu li que não vai ofender ninguém, né? Porque se tem gente reclamando, algum motivo eles têm, alguma justificativa. Mas eu não posso explicar pra vocês o que é problemático nesse livro, também nem seria algo pra fazer nesse vídeo, porque eu não reli. Mas então, né, tem essa história, tem esses 5 adolescentes de detenção nessa sala. Apenas 4 deles saem vivos de lá. Esse que morreu, ele era meio que o dono do site de fofocas da escola e ele tinha prometido que nos próximos dias ele ia lançar, tipo, uma bomba, né, de notícias. Então esses demais jovens que estavam com ele na detenção, né, se tornam suspeitos da morte dele. E é isso que a gente vai tentar descobrir ao longo do livro. Então foi uma lista, eu acho, um pouco diversa, né? Nós temos gêneros e tons de histórias diferentes, mas todos são títulos que me chamaram bastante atenção. E eu acho que é uma maneira legal também, né, de diversificar as indicações aqui pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!